Bem-vinda a bordo, meu nome é Letícia Cosmos e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um pedacinho extra da teoria de Luna que eu cheguei a gravar antes de começar a adentrar na história propriamente dita da teoria. Só que o vídeo que já estava comprido estava muito comprido, com esse trechinho lá junto. Então eu resolvi extrair esse trechinho e postar separado nesse vídeo extra. Mas eu achei que realmente era bem importante eu postar de alguma forma essa parte da teoria. Eu gostei muito de explicar isso. Eu já vi a teoria das cores sendo explicada diversas vezes por várias pessoas, mas ela sempre foi até um pedaço e as pessoas não concluíam o pensamento, então eu tentei concluir esse pensamento e eu acho ela muito importante, principalmente para reforçar a questão do vínculo que eu menciono a respeito da Olivia e da Regine no vídeo anterior, que pra mim é um ponto chave, é um ponto muito importante da história. Então por isso, fiquem aí com o trechinho da teoria das cores. Antes da gente adentrar aqui na minha teoria simplificada do Lunaverso, que é o que eu acho que é essa história que está sendo contada, eu queria repassar com vocês um pouquinho sobre a teoria das cores, que eu acho que essa é uma teoria muito importante. As meninas já falaram diversas vezes que as cores são importantes. Existe uma música que é Colors, que é sobre cores, então elas estão reafirmando o tempo todo que essas cores são importantes. A gente sabe que na luz visível, que é um dos temas recorrentes nas letras das músicas do Luna a respeito da luz, a gente tem dentro do espectro visível as nossas 7 cores principais do arco-íris. É claro que ali no meio, isso é um espectro, então existem subcores ali no meio. Mas essas cores vão desde o vermelho até o roxo. E todas essas cores possuem um comprimento de onda específico e uma frequência. Abaixo do vermelho, a gente tem o infravermelho, a gente tem as ondas de rádio. Acima do roxo, a gente tem o ultravioleta, a gente tem os raios X, os raios gama, a gente tem os raios cósmicos. É importante lembrar que no espectro da luz visível não existe rosa. O rosa é uma cor especial. E o que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que o rosa não existe? A gente enxerga o rosa porque ele é a combinação de outros comprimentos de onda. Ele não é um comprimento de onda que existe no espectro da luz visível. Porque o rosa, ele justamente seria a cor que ficaria, se a gente juntasse todo esse espectro num círculo, entre o vermelho e o violeta. Mas basicamente, para ilustrar melhor, por exemplo, esse mouse aqui que eu tenho, ele é roxo. O que isso significa? Significa que ele é roxo? Não, significa que eu enxergo ele roxo. Isso significa o quê? Que a luz visível vai vir com todos os seus comprimentos de onda aqui, com todas as suas cores, vai bater aqui, o pigmento que está dentro desse material vai absorver todos os comprimentos de onda, exceto o roxo. Então, o comprimento de onda da luz que chega até o meu olho é o que sobrou. Ele vai vir aqui no meu olho, e o meu olho vai interpretar isso como roxo. Então, por exemplo, esse tapetinho aqui que eu uso para artesanato, ele é cor de rosa. O que isso significa? Significa que o comprimento de onda que ele mais absorve é o verde. É só o verde? Não, ele absorve tudo que tá ali ao redor. O amarelo, da parte do azul. É por isso que às vezes a gente enxerga tons de rosa que são mais amarelados, mais alaranjados, ou às vezes mais violáceos, mais ou menos como um fúcsia. Então, os comprimentos de onda que basicamente sobraram de quando a luz bateu aqui e eu enxerguei ela no meu olho, é a combinação do vermelho e do roxo. Quando esses dois comprimentos de onda chegam aqui, o meu olho interpreta isso como rosa. Eu falei pra vocês que se a gente pegasse esse espectro da luz e a gente tentasse fazer um círculo com ele, porque a gente teria ele no meio, no encontro do violeta com vermelho, poderia ser o rosa, mas que na verdade não é, porque ele não está dentro do espectro da luz visível. Mas ainda assim, essa roda que é formada é muito útil para a gente entender o que são cores complementares. As cores complementares são de extrema importância para o Lunaverso. A gente tem bem clara, durante essa era do pré-debut, toda essa questão entre o violeta e o amarelo, que são as cores da Hyunjin e da Choerry, que são cores complementares. É por isso que a gente fala que elas são os opostos, que elas são a imagem no espelho uma da outra. E aqui nesse gráfico eu coloquei as cores de todas as meninas
que estão no espectro da luz visível. A gente sempre ouve falar da tal da teoria das cores quando entra no fandom de Luna, e eu vejo muita gente tentar explicar isso até um certo ponto, e essa coisa meio que para. A gente tem que sempre lembrar que o laranja é o oposto do azul, então existe uma conexão que é maior e, tipo, inexplicável para essas meninas. Quando o azul e o laranja se encontram, a gente vê em Hai Hai que quando o violeta e o amarelo finalmente se encontram, isso é uma coisa que causa felicidade para elas. Então elas anseiam por encontrar o seu oposto e chegar numa coisa que é mais harmoniosa. Mas então, isso aqui vale só para as cores que estão no espectro da luz visível? E as outras 4 meninas que não estão aqui? Como você explica isso, Letícia? Vamos lá. Eu falei pra vocês que a Redin era uma cor especial, que o rosa era uma cor especial. E o que acontece com esse rosa quando a gente adiciona mais branco, adiciona mais luz, ou retira a luz, adiciona mais preto? A gente tem a formação de 2 outras cores, que é o rosa bebê, da Vivi, e o burgundy, o grená, da Ivy. É por isso, por exemplo, que a Vivi e a Ivy estão sempre procurando uma pela outra, porque as duas são cores complementares. Elas são cores derivadas a partir do rosa? São, mas ainda assim elas são o oposto. E agora faltou uma menina. Como eu explico a Olivia dentro de tudo isso aí? Muito se especulou a respeito da cor da Olivia logo que ela foi introduzida. É o preto? É o branco? É o cinza? É o quê? A cor dela é basicamente o prata. Para fins de explicar toda essa questão das cores, a gente considera a cor dela como o cinza. E o que acontece se eu pegar aquele rosa vívido e retirar toda a saturação dessa cor, e eu retirar toda a cor dessa cor? Eu chego aonde? No cinza da Olivia. Então, quem é o parzinho da Olivia nisso tudo? É a Redin. Todo mundo aqui tem o seu parzinho, tem o seu oposto, e todo mundo tá querendo encontrar o seu oposto. É por isso, por exemplo, que a gente sempre vê a Go-On e a Chu juntas. Por quê? Aqui eu coloquei a Chu nesse alaranjado, nesse red orange. Aí você vai me dizer, ah, mas a cor dela é pêssego. O que é o pêssego se não esse alaranjado adicionado com um pouquinho mais de claridade, um pouquinho mais de branco? O Wedding Green é exatamente esse verde água com um pouquinho mais de branco. Então elas são opostos, sim. Aqui basicamente a gente só tem 4 spots nesse círculo de cores aqui que não tem exatamente um parzinho para mostrar para vocês. Mas é basicamente isso. A partir daqui, vamos para a história, que é o que realmente interessa, e eu já tomei muito tempo explicando só isso.